Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Mais uma vez estamos nos utilizando dessa rede social para propagar a palavra de Deus. Aquilo que Deus tem colocado no nosso coração é um prazer, uma honra e um privilégio poder compartilhar com os amados e as amadas, os irmãos em Cristo Jesus. Amém? Nesta noite, nós trouxemos uma palavra que está baseada no livro do profeta Miqueias. É um versículo, de uma certa forma, conhecido, né? Então, está em Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Então, você vai ver lá na sua Bíblia, né? O livro de Jonas, né? Que vem antes, Amós, e depois você vai ver o livro de Miqueias, do profeta Miqueias. Então, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Tá bom? Então nós vamos ler Miqueias capítulo 2, versículo 10. Erguei-vos, levantai-vos e ide, pois aqui não é o lugar de repouso. Está contaminado por causa da impureza e da impiedade que traz grande destruição, sem que haja remédio. Essa é a tradução da Bíblia King James. Agora, as outras traduções, por exemplo, como a Bíblia Thompson, ela diz: levantai-vos e ide, pois aqui não é o lugar do vosso descanso. Pois está contaminado por causa da corrupção do vosso coração. Então, essa é outra tradução também da Bíblia Thompson. Então, uma fala de aqui não é o lugar do vosso repouso, a outra diz aqui não é o lugar do vosso descanso. Na verdade, né? São palavras sinônimas. Mas o mais importante é que lá na Bíblia Thompson fala a respeito da corrupção do coração. E eu queria que nós pudéssemos guardar bem esta palavra, porque nós vamos tentar, né, discorrer sobre esse assunto que Deus tem colocado no nosso coração, né, para que o nome do Senhor seja glorificado, nós possamos aprender um pouco mais a viver o dia que se chama hoje e a viver com Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Queremos te agradecer por esta oportunidade maravilhosa que tu nos concede de estarmos aqui, Senhor, fazendo essa live através do Instagram. Depois também, Senhor, estará lá no YouTube. Que em tudo o teu nome seja glorificado. Aceita a nossa gratidão. Muito obrigado por cada vida, por cada pessoa, Senhor, que está, ó Deus, entrando, participando desse momento, aqui, agora ou depois, e que o teu nome seja glorificado e eles sejam rica e poderosamente abençoados pelo Senhor. Amém? Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a Bíblia está dizendo que não é aqui o lugar do nosso descanso. Então, se aqui não é o lugar do nosso descanso, aqui é o lugar das nossas lutas, A vida, ela tem, no sentido humano, ela tem começo, meio e fim. Começa quando nós nascemos. O meio
é tudo aquilo que nós vivemos a partir do momento do nosso nascimento. E fim é quando a vida acaba. Humanamente falando, a vida acaba. E para uns, né, esse tempo é diferente do outro. Então, tem muitas pessoas que vivem muito tempo, tem outras pessoas que vivem menos tempo, mas todo ser humano tem começo, meio e fim. Mesmo que esse meio seja maior ou menor. Maior quando tem mais anos e menor quando tem menos anos. Mas está determinado, né? Então, o ser humano nasce, né, vive, e depois de um determinado tempo, ele termina a sua vida. Esse é o ciclo da vida que é regido pelo tempo. O salmista Davi diz que a vida está determinada por Deus para o ser humano em 70 anos. Mas alguns chegam pela sua robustez, né, pela sua capacitação física, alguns chegam também até aos 80 anos. Passa um pouco e tal, né? Mas na média, né, o tempo de meio, que nós consideramos meio, quer dizer, começo, nascimento, meio, o tempo de vida é 70 a 80 anos. E nós temos o tempo de Deus, né? O tempo de Deus. O tempo de Deus, ele tem começo e fim. Ele tem começo e fim. Começa quando Deus age na nossa vida para que eu e você possamos nascer. Então, o ser humano, ele é um projeto de Deus. Ele é feitura de Deus. E termina quando Deus assim o permite que ele termine aqui. Mas o tempo de Deus nunca acaba quando se refere à vida do ser humano. Porque o ser humano, ele não acaba quando ele morre. Ele não acaba. O ser humano continua. Ele continua vivendo. Não como humano, mas com a parte que o ser humano possui que não é humana. Então, todo ser humano, quando nasce, ele recebe de Deus um espírito. Um espírito. Então, o ser humano, ele tem a parte humana, que tem começo, meio e fim. E o ser humano, ele também recebe de Deus um espírito, que tem começo e não tem fim. Começo e não tem fim. Se ele não tem fim, é porque ele não tem meio. Então, ele só tem começo, né? Entende? Ele só tem começo e não tem fim. Por quê? Porque a parte humana, ela tem um tempo de vida e a parte espiritual, ela só tem o tempo inicial de vida. Inicial. Então, quando o ser humano nasce, né? Quando o ser humano nasce dentro do útero da sua mãe, da sua mamãe, ele ali já é um ser humano e já é um ser espiritual. É assim que acontece. Então, quando aquele ser humano, né, ele, no sentido humano, a sua parte humana deixa de viver, o seu espírito continua vivendo. E, então, esse tempo, né, é muito importante que eu e você tenhamos essa ideia, né, completa na nossa vida, para a gente poder entender o que é
viver a vida hoje, né? O dia que se chama hoje. Então, a vida hoje, e a cada dia que passa, ela está se tornando uma vida cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Então, as pessoas dizem, vai melhorar, porque isso, porque aquilo e tal. Nós temos que tomar o cuidado de não ser o profeta do caos, o profeta que abre a sua boca para declarar a catástrofe, a desgraça, a destruição. Isso não. Mas nós também temos que tomar o cuidado, né, de não implantar na mente, no coração das pessoas, um faz de conta, uma situação que não representa a verdade. Então, quando Miqueias está falando, lá no começo do capítulo 2, né, lá no versículo 6, se depois você puder ler com calma, você vai ver que o Senhor está alertando quanto aos falsos atalaias. Então ele diz lá, eis que eles aconselham, não pregueis, não haverei de falar sobre tais assuntos, afinal, a desgraça jamais vos alcançará. Quer dizer, então, Deus está falando aqui a respeito, né, de que nós temos que trazer para a nossa vida a realidade. A realidade. Não vamos tanto a um ponto, mas também não podemos ir ao outro, né? Nós temos que viver a vida, compreender, saber como é a vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Não é? Mas ele disse, mas tem de bom ânimo. Mas ele não escondeu. Né? Ele não escondeu. O apóstolo Paulo disse que é por muitas tribulações, é por muitas situações difíceis que nós vamos alcançar a glória celestial. Quer dizer, trazendo a realidade. Trazendo a realidade. Né? Então, nós temos que pregar, sim, né? Que Deus opera, o otimismo, né? Aquela mensagem positiva, mas nós também não podemos fugir da realidade. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias difíceis. E esses dias, eles não vão melhorar. Eles não vão melhorar. A tendência natural é que esses dias difíceis, eles venham a piorar. Por quê? Porque quando Deus ele criou o ser humano, né? Ele criou o ser humano para que o ser humano vivesse de uma forma diferente. Foi um tempo diferente. Mas o ser humano, ele rejeitou essa posição de Deus, essa determinação de Deus para a sua vida. E quando ele assim o fez, né, ele trouxe para, não só para ele, mas também para toda a humanidade, né, um determinado destino, desígnio, né, de que um dia, todas as coisas que nós estamos vivenciando hoje, né, que foi ontem, anteontem, o ano passado, o século passado, o milênio passado, um dia vão acabar, que é o tempo de Deus para a humanidade. É o tempo de Deus para a humanidade.
Então, nada que acontece hoje no mundo, né, quando você vai abrir a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia é um livro completamente contextualizado com a atualidade. Com a atualidade. Nada do que acontece no mundo é por acaso. Não, mas está tudo escrito, tudo previsto. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, né, aconteceriam isso. Nação se levantaria contra nação, pestes, doenças terríveis, pais matando filhos, filhos matando pais. Então, essas mensagens, elas não são novas. Elas estão descritas na Bíblia Sagrada. Ah, está no Antigo Testamento. Está no Novo também. Ah, está no Novo Testamento. Está no Velho Testamento também. Também. Nós temos Isaías, o profeta messiânico. Nós temos Daniel, o profeta das últimas coisas. Né? Nós temos Mateus, capítulo 24, 25. Nós temos o apóstolo Paulo, nós temos o apóstolo João, todos pregando a respeito dos fins dos tempos. Né? Dos fins dos tempos. Então, nós temos que entender, né, esse tempo determinado por Deus para a restauração, né, a voltar ao início de tudo e Deus restaurar esse mundo e Deus restaurar a humanidade. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso não é como se diz, isso não é história da carochinha. Isso não é uma lenda. Não é uma história infantil. Não é uma história... Não, isso é verdade. Isso é verdadeiro. E quando nós vamos estudar as escrituras, as profecias, nós vemos tudo que está se cumprindo conforme o que está escrito. Então, hoje, né, nós não podemos fugir dessa realidade. Quando Deus usa o profeta Miqueias para dizer não é aqui o lugar do vosso descanso, ele está querendo dizer o quê? Aqui que é um lugar de luta. Aqui é um lugar de luta. E quem é o grande culpado por essas grandes lutas que nós passamos? Quem é o grande culpado? Hein? Onde se iniciam todas as nossas lutas? Aonde? Nós temos um mundo espiritual. Né? Paulo, escrevendo aos Efésios, fala lá que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, né? Mas é contra as potestades, contra os impérios da maldade que habitam nos lugares celestiais. Sim, nós temos todo um reino das trevas, a qual luta ferrenhamente contra as nossas vidas. Mas, né, esse é o sentido espiritual, mas no sentido humano também, nós temos também um problema sério, um problema gravíssimo, que faz com que aqui a vida seja difícil e aqui não seja um lugar de descanso. E quem é esse grande culpado? É o coração, né? É o coração. O coração do homem, o coração da mulher é o grande culpado. É o grande culpado do ser humano estar vivendo da forma como nós vivemos hoje. Por quê? Porque se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, você vai ver lá Jeremias falando que o coração do ser humano, ele é extremamente, outras traduções dizem tremendamente, outras traduções dizem terrivelmente corrupto. Então, do coração, como a própria palavra diz, procede os bons e os maus pensamentos e sentimentos.
Então nós somos os produtores de tudo aquilo que é bom e de tudo aquilo que é ruim. E nós estamos vendo, com o passar do tempo, né, que o ser humano está tornando os dias cada vez mais difíceis, porque a produção do coração do ser humano, por causa da corrupção desse coração, essa produção está ficando cada vez pior. Os maus pensamentos e os maus sentimentos estão se proliferando, estão se multiplicando de uma forma muito rápida, uma forma muito profunda, uma forma muito grande. Então, se o ser humano, ele, porque tem um coração tremendamente, terrivelmente corrupto, ele vai produzir bons pensamentos pouco e maus pensamentos, maus sentimentos muitos, o que acontece? O mal vai crescendo, né? E o que é bom vai diminuindo. É matemático. É matemático. Né? É matemático. Então, imagina que você está no meio de 100 pessoas. Né? Imagina que você está no meio de 100 pessoas e dessas 100 pessoas, 98 são boas. 98 são boas, certo? E 2 não são. Ora, a proporção, né, dessas 98 boas pessoas, elas são capazes, elas são suficientes para fazer com que o ambiente em que essas 100 pessoas vivem, né, seja um bom ambiente. Certo? Concorda comigo? Não é assim? Agora, imagina que você tem 100 pessoas, né? 100 pessoas, e dessas 100 pessoas, 50 pessoas são boas e 50 pessoas não são boas. O que acontece? Aquele ambiente fica melhor ou fica pior? Entende isso? Fica melhor ou fica pior? Bem, o ambiente, né, onde nós vivemos, ele fica melhor quando, né, nós temos mais pessoas boas. E o nosso ambiente fica pior quando nós temos mais pessoas que não são boas. Então o ambiente fica deteriorado, fica pior. Então, quando a Bíblia diz que aqui não é o lugar do nosso descanso, ou seja, aqui é um lugar de luta, porque os dias são difíceis e nós não temos como descansar. Nós não temos. Se nós olharmos à nossa volta, nós vamos ver que dificilmente a gente encontra paz em qualquer coisa. É difícil encontrar paz. Né? A gente não tem paz no casamento, a gente não tem paz no trabalho, a gente não tem paz com os filhos, a gente não tem paz com a casa, a gente não tem paz com as contas, a gente não tem paz com nada. Nada. Tudo é problema, tudo é difícil, tudo é dificultoso. Quando você resolve um problema, já tem outro. Quando você acaba com outro, já tem outro. E assim, quando você vai vendo, a vida passou, né? E nós passamos grande parte da nossa vida resolvendo problema. Muitos foram criados por nós, mas outros não foram criados por nós. Não foram. Né? Por quê? Porque o ser humano, na sua individualidade, ele produz o bom e o que não é bom. Mas o que ele produz de bom e o que não é bom, não fica só para ele. Porque o ser humano, de uma certa forma, ele não é um eremita, ele vive em sociedade.
sociedade, ele vive em sociedade. Então, o que eu produzo, né, de bom ou não, afeta a pessoa que está do meu lado. Afeta a pessoa que está no meu lado. Afeta várias pessoas que estão no meu lado. E assim por diante. Então, o grande culpado, né, de todos esses dias difíceis que nós estamos vivendo é o coração, porque o coração está se corrompendo cada vez mais. Cada vez mais, o coração do ser humano está rompendo as amarras, está rompendo, né, aquilo que o prendia ao respeito, aos bons costumes, né, ao bom senso, a palavra cordial, a palavra generosa, né, os limites, né, os limites de cada um, para que não venha agredir o direito do outro, e assim sucessivamente. Sucessivamente. Quando eu penso alguma coisa que não é boa, isso traz um prejuízo não só para mim, mas com todas as pessoas que estão ao meu redor vão ser alcançadas, vão sofrer aquele dano, né? Então, por quê? Porque eu não sou uma pessoa somente que vivo em torno só de mim mesmo, né? Então, mesmo que uma pessoa seja extremamente egocêntrica, né, extremamente egoísta, ela consegue magoar as pessoas que estão em volta. Fulano só pensa em si mesmo. Fulana só pensa em si mesmo. Ora, se ela pensasse em si mesmo, se ele pensasse em si mesmo, e só ele recebesse o resultado, né, tal, mas não é assim que funciona, não é verdade? Não é assim que funciona. Né? Então, uma pessoa, quando não age da forma correta, né, consigo mesmo, muitas das vezes consigo mesmo, ela consegue, mesmo que esteja só tentando se atingir as pessoas que estão ao seu lado. Então, por isso que aqui não é um lugar de descanso. Aqui é um lugar de batalha. Aqui é um lugar de muita luta. Porque o coração do ser humano é terrivelmente, tremendamente corrupto, né? Só quer fazer aquilo que lhe apraz, lhe agrada, sem pensar no seu semelhante, no outro. Quando Jesus disse lá no Pai Nosso, ele disse, quando o Senhor repetiu, né, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, Jesus resumiu os 10 pensamentos em 2. O que ele disse? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, né, e ao teu próximo como a si mesmo. Olha o sinal da cruz aí. Está vendo? Está vendo o sinal da cruz? Amarás o teu Deus como acima de todas as coisas. Amarás o teu Deus, né, acima de todas as coisas. E amará o teu próximo, certo? Como a si mesmo. Quem é o meu próximo? Hein? Quem é o meu próximo? O próximo é aquele que vai receber a produção daquilo que o meu coração realizar. Né? Então, se o meu coração ele produziu algo bom, todos aqueles que são próximos a mim, todos aqueles que fazem parte do círculo, né, do meu conhecimento, da minha intimidade, eles serão impactados por esse sentimento. Da mesma forma que, ao contrário, né, se o meu coração ele está produzindo, né, algo que não é
não é bom, né? Todas as pessoas que estão ao meu redor, que são o meu próximo, né? Eles também serão impactados por essa palavra, por esse gesto, por esse sentimento, por essa atitude. Né? Então, é fundamental que nós possamos bloquear, né, essa produção desse coração corrupto, quando a própria Bíblia diz, né, lá em Provérbios, logo já no capítulo 1 de Provérbios, Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria e de toda a ciência do santo. Quer dizer, de nós termos sabedoria para poder viver, né, da melhor forma possível num mundo tão difícil, num mundo tão problemático, né? Mas vivendo a verdadeira realidade. Né? Não podemos, como se diz, né, tentar tapar o sol com a peneira. Né? Não podemos ficar empurrando para debaixo, né, do colchão, da cama. Não, a gente tem que falar a realidade. Né? Então, aqui nessa terra, né, não é o nosso lugar de descanso. Não é. Então você tem que estar consciente, né, de que a vida é difícil e vai continuar difícil. E vai continuar difícil. E nós temos que pregar essa realidade, né? Que há uma chance, há uma oportunidade, há algo que eu e você podemos fazer para que haja não a solução para esse problema, porque solução para esse problema não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Entende? Jesus não nos enganou. No mundo tereis aflições. Não há solução para esse problema. Não há. Agora, nós podemos ter um alívio muito grande. Muito grande. Foi isso que Jesus disse lá através de Mateus, né? Lá através de Mateus no capítulo 11, quando ele fala a respeito do seu jugo. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Encontrarei descanso para as vossas almas. Então, quer dizer, há um lugar, né? No meio dessa guerra, no meio dessa batalha espiritual, no meio dessa batalha humana, no meio dessa batalha por conta da matéria, né? Nós temos um lugar de descanso. E esse lugar de descanso é Jesus. É Jesus. Por quê? Porque Deus, ele traz o alívio para as nossas cargas. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda. Não há evangelho sem cruz. Jesus disse, né? Quem quer vir após mim, o quê? Como é que está escrito? Quem quer vir após mim, negue-se, não é assim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? E segue-me. Então, todos nós temos uma cruz. Todos nós temos uma cruz. Para mostrar para mim e para você que viver a vida, né, não é fácil. Porque aqui, nessa vida, não é um lugar de descanso. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, ali acabou o descanso da raça humana. Ali começou a guerra
espiritual. Ali começou a produção terrível desse coração tremendamente corrupto. Ali começou o grande culpado, né? O coração corrupto. Então ali começou. E até hoje o ser humano continua produzindo essa produção corrupta, né? Que faz com que o ser humano se afaste, né? Da presença de Deus. O ser humano se afaste. É interessante que ontem, né, eu estava vindo aqui para a minha residência, encontrei um amigo de infância, né? Encontrei um amigo de infância e ele foi atravessar no sinal comigo e veio conversando, e aí, tá tudo bem e tal? Ele disse, tá tudo bem, graças a Deus. Ele falou, pois é, rapaz, as coisas estão muito difíceis, né? O mundo está... Ele falando para mim, o mundo está assim de cabeça para baixo e tal, e quando a gente pensa que vai melhorar, está todo mundo enganado, não vai melhorar nada, que a tendência natural é piorar. Eu abri os olhos assim, né? O que está dando aí? O que está acontecendo na vida, na mente do meu amigo Maurício, né? Da Polícia Federal e tal, né? Acho que não tem problema citar aqui o nome dele aqui. Né? E ele falando, né? Estamos vivendo dias difíceis e a tendência natural, ele falando para mim, né? Ele falando para mim, a tendência natural não é melhorar, não é melhorar. Achei interessante, né? E o mais interessante que ele disse para mim a causa. Ele disse para mim, Felipe, o ser humano está cada vez mais se afastando. Ele não falou Deus, não, ele falou assim, ele está se afastando daquele que está lá em cima. Ele falou, o ser humano está ficando cada vez mais afastado, está se afastando cada vez mais daquele lá de cima. Então não tem como as coisas melhorar aqui. Falei, gente, ele está pregando evangelho para mim. E eu sei que ele não é evangélico. Ele está pregando evangelho para mim. Né? E eu ouvi de uma pessoa, né, esclarecida, claro, mas talvez, né, não conhecedora como nós, mas falando uma realidade. E é a verdade. Essa é a grande realidade. Né? O ser humano está cada vez mais se afastando de Deus, está cada vez mais rejeitando a presença de Deus na vida dele. E à medida que o ser humano vai rejeitando a presença de Deus, então a produção do seu coração vai sendo cada vez mais corrupta. Os pensamentos, os sentimentos vão sendo os mais terríveis possíveis. Então, os maus pensamentos, né, eles vão aumentando, os maus sentimentos vão aumentando cada vez mais. Ora, é através do pensamento, é através do sentimento que nós agimos. Entende? É através de tudo o que nós pensamos ou sentimos que está o resumo de toda a nossa vida, da relação que nós temos com o mundo, da relação que nós temos com as pessoas. Então, Miqueias está dizendo, não é aqui o lugar do nosso descanso, né? Deus está chamando a atenção daqueles que querem, né, tentar fazer com que vivamos
fora dessa realidade, né? Então, nós sabemos que em Cristo, com Deus, né, nós vamos ter o alívio, nós vamos ter o descanso para nossas almas, né? Com Deus na nossa vida, nós vamos ser capazes de enfrentar as lutas, de enfrentar os dificultadores, de enfrentar tudo e a todos, né? E Deus vai guardar a nossa vida. Deus vai guardar. Então Deus vai entrar com alívio, Deus vai entrar com escape, Deus vai entrar com a sua bênção, Deus vai entrar com o seu poder, Deus vai entrar com a sua autoridade, Deus vai colocar o nome de Jesus à nossa disposição. Isso não significa que nós vamos descansar, não significa, né? Não significa. Entende? Mas isso não significa também que nós nos encurvaremos, né, a essa situação, aquilo que nós estamos vivendo, né? Porque Deus nos chamou para lutar. Aqui não é o lugar do nosso descanso, aqui é o lugar de nós lutarmos. E aqui é o lugar onde começa a nossa vitória. A nossa vitória. O apóstolo Paulo diz que nós seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, se nós trazemos as marcas de Cristo na nossa vida, no nosso coração, se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, então Deus pode e Deus vai mudar a minha história e a sua história. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Amém? Deus vai mudar a minha e Deus vai mudar a sua história. Em nome de Jesus. Aleluia? Então, não há sofrimento que vai fazer você parar. Não há problema nem dificuldade que vai fazer você parar, nem retroceder. Mas você vai continuar avançando. Por quê? Porque aqui não é lugar de descanso, aqui é lugar de luta. Mas você com Deus nunca luta sozinho. Você com Deus estará sempre com a presença do Senhor na sua vida. Aleluia. E quem se mete com você, se mete com Deus. Quem luta contra você, vai lutar com Deus. Né? E Deus será o grande comandante, o grande general da sua vida. Estará com você, te auxiliando, te ajudando, para que você tenha, mesmo no meio de todas as suas lutas, de tudo que você tiver que passar, você vai passar, você não vai ficar. Foi isso que o salmista Davi quis dizer para mim e para você lá no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Andasse, está andando, entende? Está andando. Foi isso que ele disse lá no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 a tua direita, mas você não vai ser atingido. Então vai ter 1000 de um lado, 10.000 contra você, mas você vai seguir em frente. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Se alguém disse para você, acabou as lutas, você vai vencer, você nunca mais vai sofrer, você nunca vai mais ter que passar por isso, agora você está com Deus, agora não sei o quê, sei que lá, conversa. Você tem que viver a realidade. Você tem que viver a realidade. E a realidade é que nós estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis. Entende? Agora, sobre a minha vida, sobre a sua vida, estão o quê? Hein? O que estão? As misericórdias do Senhor. Amém? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, destruídos, né? O grande amor do Senhor é derramado sobre as nossas vidas. Aleluia! Porque Deus é o Pai Celestial que mesmo numa vida em que eu e você não podemos descansar, Ele está sempre conosco, pronto para nos abençoar. Ele luta
conosco as nossas guerras e sempre nos abençoa, porque Deus, aleluia, nos chamou para a paz, nos chamou para sermos abençoados e o nome dele ser glorificado na minha e na sua vida. Amém? Então, lute as suas guerras, lute as suas lutas, sabendo que sempre será melhor que você passe por toda e qualquer situação, mas que Deus esteja sempre do seu lado. Com Deus ao seu lado. Aleluia, aleluia. Você terá vitórias, muitas vitórias na sua vida. E que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Então Deus abençoe a sua vida, né? Fazendo com que você viva a realidade de que estamos vivendo dias difíceis e que, se esses dias vierem a piorar, né, para nós o que importa é que não saiamos da presença do Senhor, porque é Deus que nos ajuda, é Deus que enfrenta juntamente conosco tudo aquilo que tivermos que passar. Que Deus, pois, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu estou aqui com meu óleo ungido, né? O irmão escreveu assim: somos servos de Deus vivo, Ele é o nosso Salvador, Senhor da glória, Ele luta as nossas guerras, somos mais que vencedores. Aleluia. Então eu vou ungir aqui a minha testa, como se estivesse ungindo a sua testa, tá bom? Se você pudesse levantar a sua mão assim em direção à nossa, amém? Nós vamos orar. Pai eterno, nós queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. E queremos, Senhor, aceitar aquilo que está na tua palavra. Ó Deus, que há uma realidade que estamos vivendo neste mundo. Um mundo que cada vez mais vive sem o temor, sem a presença de Deus. Ó Senhor, por conta disso, Senhor, dias difíceis estamos vivendo. Em todas as áreas da vida, em todas as áreas, Senhor, nós estamos vendo, Senhor, o ser humano, ó Deus, entrando em lutas e mais lutas, guerras e mais guerras, ó Deus, por conta de terem se afastado da tua santa e gloriosa presença. Ó Pai, e nós estamos nesse mundo, Senhor, e por conta disso, Senhor, as lutas são grandes, as lutas são tremendas, mas há uma grande diferença. Nós somos o teu povo, nós somos os teus filhos, Senhor. Todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus deixam de ser criatura e passam a ser filhos de Deus. Adoção em Cristo, adoção por Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Ó Pai, e nós recebemos, Senhor, a tua bênção sobre a nossa vida, e a bênção auxiliadora, a bênção que vem para nos ajudar, a bênção que vem para fazer e continuar fazendo a tua boa e grande obra nas nossas vidas. Ó Pai, que neste momento, Senhor, tu possa estender a tua mão sobre todos os que lutam, sobre todos que estão guerreando, sobre todos aqueles que estão passando, Senhor, por momentos difíceis na sua vida. Ó Deus, que tu venhas agora sobre a vida de cada um deles e entra, Senhor, com uma palavra de poder, uma palavra de autoridade, uma palavra, Senhor, de vida, de escape. Ó Senhor, segundo o desejo, segundo, Senhor, a vontade do teu coração, que tu possa, Senhor, enviar a tua palavra sobre cada vida, sobre cada coração e dar a vitória ao teu povo, em nome de Jesus, porque, Senhor, tu és o grande general das nossas vidas,
Tu és aquele, Senhor, que não nos permite, não deixa, Senhor, que entremos na batalha sozinho, mas Tu és aquele que participa efetivamente de todas as nossas lutas, de todas as nossas guerras. Fica conosco, Senhor, e dá vitória ao Teu povo. Salva, cura, liberta. Ó Deus, faz com que retorne para o Teu reino, para a Tua casa, Senhor. E ó Deus, o grande culpado da nossa vida, que é o nosso coração, ó Senhor, que ele passe a produzir somente aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que é agradável ao Teu glorioso nome. Fica conosco, aceita a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que nós possamos ter um restante de semana abençoado, né? Que você possa estar na casa do Senhor, na comunhão com os santos, né? Que você não perca essa oportunidade. Agora, domingo que vem, esse próximo domingo, já é o segundo domingo, né? Nós estaremos realizando a Ceia do Senhor, ali na Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio, e também na nossa sede, em Rocha Miranda, na Rua das Opalas. Segundo domingo, dia 10, é o dia da ceia. Amém? Então, 9 horas da manhã, nós temos um encontro marcado com Deus, né? E Deus vai realizar uma grande obra na sua vida. Amém? Você é o nosso convidado especial para juntos nós buscarmos o nome, buscarmos a face do Senhor. Que Deus coloque homens e mulheres na tua vida para te abençoar. Que Deus afaste da tua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau. Em nome de Jesus, amém. Amém? Faça essa oração todos os dias e depois me conta, tá bom? Você será poderosamente abençoado em nome de Jesus. Então, quero agradecer também a todos, né, que estão participando dessa live, amém? A minha sobrinha lá de Salvador, Amanda, um beijo no seu coração, Deus abençoe, né? A nossa pastora Rose, sempre carinhosa, mandando seu recado, pastor Biratã, os irmãos, as irmãs, Deus abençoe a todos, amém? A Sandra de Aracaju. A Sandra também. Ah, Sandra. Glória a Deus, Sandra Araújo. Bênção do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É bom, né? Porque com essa live, nós fazemos a live toda terça-feira, né? Às 21 horas. Tá bom? Então, é uma oportunidade que nós temos para falar, né? O Rômulo também, lá... Rômulo, Sandra, lá no Piauí, né? Glória a Deus. Irmãos amados, graças a Deus, que Deus possa abençoar a todos. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Glória a Deus. Depois você entra lá, né, naquele coraçãozinho, dá o seu like, né, aperta lá, pega esse vídeo, manda para todos os seus contatos, amém? Para que a gente possa continuar se utilizando dessa rede social para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eloá, um abraço para Eloá. Ah, Eloá! Ô, Eloá! Deus abençoe vocês, tá bom? A paz do Senhor e até uma próxima oportunidade. Terça-feira que vem, 9 horas, se Deus assim nos permitir.